Esse encontro será o que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Glória a Deus. Olha que céu lindo, queridos. Glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor. E eu aqui, queridos, como a Sulamita, fazendo um vídeo debaixo do sol quente e andando aqui na avenida perto da minha casa. Olha que natureza bonita. Os céus e a terra. Nós somos o pó da terra. Manifesta a glória de Deus. Aleluias. Os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Eu quero falar mais um pouco sobre o encontro de almas. Sim, livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo teu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Glória a Deus. Essa palavra aqui ela é muito poderosa, porque ela está falando aqui, eu vou falar específico, olha o barulho, para a vida sentimental, queridos. Para a vida sentimental. Parou um pouquinho o barulho. Então aqui está falando que como está escrito, as coisas que o quê? Os olhos humanos não viu e ouvidos humanos não ouviu. É o que o Deus tem para nós, queridos. Então, você, Ruth, que está no campo Boaz, né? As mulheres que têm sido preparadas no processo, porque Deus ele só vai entregar algo quando você estiver apto, e Deus ele visa salvar, né? Uma irmã uma vez me disse e entrou no meu coração, que Deus ele tem propósito de salvar. Então, o que é salvar? Na vida sentimental também, porque a primeira coisa que Deus instituiu, queridos, é a família. E essa deve ser a segunda maior decisão depois de aceitar Jesus. E o Senhor tem me falado, aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Amém? Aquilo que não foi conhecido, na igreja, que não foi conhecido nas religiões, que não foi conhecido nesse mundo, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. E não entrou no coração do homem. Amém? Então, queridos, a palavra nos diz, no livro do Salmista, número 51, o seguinte. A palavra nos diz, no Salmo 51, que coração contrito e quebrantado, o Senhor se agradará. Então, o que é um coração contrito e quebrantado? É um dos sinônimos de sinceros. O Senhor... A vaca tá... Vamos voltar aqui no vídeo. É um sinal de sinceridade. Então, o Senhor, Ele espera que nós sejamos sinceros. Aquilo que olhos viram e ouvidos ouviram, se refere ao que é ensinado na igreja também, nada contra a igreja. Eu faço parte de uma denominação. Mas aquilo que olhos viram e ouvidos ouviram é o quê? Que você vai encontrar alguém na igreja. Eu fui ensinada a vida inteira assim. Ah, que está aqui o seu escolhido, a sua escolhida. Pode estar. Só que qual é o motivo? Como vai ser essa salvação se os dois já estão salvos? Porque Deus ele visa um propósito maior lá na frente. E esse propósito é o quê? Aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Esse propósito visa salvar muitas vezes o seu cônjuge. Amém? Esse propósito, ele visa alcançar nações. Porque pensa bem, ninguém viu e ouviu, por exemplo,
um católico casar com um espírita. Pode acontecer, mas às vezes eles já estão na religião. Católico, por exemplo, casar com um cristão, eu falo, queridos, cristão convertido, nascido do Espírito. Então, queridos, para crer no encontro de almas, tem que ser louco para as coisas desse mundo e para as coisas dessa terra. Amém? Para crer no encontro de almas, você tem que ser sincero nos caminhos do Senhor. Você não pode ser religioso. Ser religioso é o quê? Eu vou encontrar alguém só da igreja. Vai estar aqui a minha bênção. Eu já fui religiosa, eu falava, está aqui a minha bênção. Eu ia na igreja todo culto e falava assim no banco, eu profetizo aqui que meu amado está aqui. Até Deus começa a me dar sonhos. E um dos sonhos Deus falou que o meu marido não está na mesma igreja que eu congrego. E Deus me mostrou a feição desse rapaz e me mostrou ele pedindo para namorar com ele. E Deus falou, me usou, né, na verdade, para falar com ele. Além de eu falar no sonho com ele, eu já tenho um marido. E Deus, ele fala quando vai chegar. Ele fala feição. Por que ele fala feição? Porque Deus colocou no seu coração essa vontade. Ele colocou a afeição do seu cônjuge no seu coração, na sua mente. Amém? E aqui continua falando o versículo. Deus revelou, ele revela pelo teu espírito, porque o espírito penetra todas as coisas e as profundezas de Deus. Por isso que o encontro de almas, queridos, primeiro você tem que entender quem é o seu Deus, quem é o seu marido. Há 3 anos atrás, o Senhor me disse que Deus é meu marido, Isaías 54. Há 4 anos atrás, depois de uma grande decepção, Deus me deu uma promessa, Jeremias 31, que será edificadas, verso 4 de Jeremias 31, e Isaías 54. Quem me gerou estes, sendo que eu era desfilhada, desconsolada e desamparada? Porque ele me chamou com a mulher da juventude, que foi desprezada. Isaías 61, porque ele me chamou, queridos, não para me exaltar, de maneira nenhuma, mas Isaías 51, verso 7, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, porque ele me chamou para consolar todos que estão tristes em Sião e que esperam no Senhor, na sua vida sentimental. Eu não tenho a aparência que os homens esperam, queridos, né? Muitos já me chamaram de Jezabel, já me taxaram, isso, hoje eu rio disso, porque fui curada nesse sentido, né? Deus já tem me libertado muito. Antes, quando eu levava um não, queridos, eu ficava triste. Só que agora eu me regozijo, porque eu creio que nós estamos nesse canal, no vento sul, Arabá, Xerelaná. Estamos no vento sul. Amém? Tem pessoas que estão ainda no vento leste, que Deus está tirando tudo, está limpando, né? Norte, revelação. Só que a palavra fala, aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Mas como? Onde está isso na Bíblia? Um exemplo, a rainha Esther e o rei Assuero. Assuero era um rei da Pérsia. Podemos entender espiritualmente o quê? Uma nação inimiga de Deus, pagã, porque ele queria matar os judeus. Só que Esther não, era da linhagem judaica, cristã. E Deus ajuntou os dois, porque Assuero amou a Esther mais que todas as outras moças, porque Deus uniu o propósito. Amém? O exemplo de Ruth e Boaz. Ruth, ela era o quê? Moabita. Ela falou para Assuero, falou para Boaz, eu sou da linhagem, né? Da linhagem o que? Inimiga. Só que ela o quê? Quis seguir Noemi, o Deus de Noemi. Então, Ruth, ela seguiu a Deus, só que a origem dela era o quê? Da mesma origem que o Senhor nos chamou, Cananeia e Eteia. Só que ele juntou Boaz o quê? Para salvar a sua descendência. Porque Deus fala em Isaías 43, que eu ajuntarei os meus filhos e as minhas filhas das extremidades da terra, para que o nome dele seja glorificado. Direi ao norte, dá, e ao sul, entrega.
Amém, queridos? Então, é muito forte falar de encontro de almas, porque as pessoas, elas não estão acostumadas. Isso nunca viu e ouviu falou nas igrejas. Nunca viu e nem ouviu. Porque as pessoas que estão, a maioria, não digo todas, que estão nas igrejas, elas não vão entender isso. Por que não vão entender? Porque isso é muito profundo. Isso é muito profundo, queridos. Então, eu quero trazer essa palavra que o Senhor me tocou fortemente hoje. É o que o Senhor preparou para nós. O que Deus tem para nós, queridos, vai trazer paz, alegria, regozijo. Mas também, além da paz e do regozijo, vai vir guerra. Porque na maioria das vezes não vão crer na sua espera. Não vão crer porque as pessoas não estão acostumadas com isso. Elas não estão acostumadas, amados, com isso. Porque Deus fala em Isaías, se não me engano, 43 ou 44. Eis que Deus fez algo novo. Ele criou um caminho no deserto. Fez sair água da fonte igual no deserto. Só que as pessoas que andaram no deserto, elas viram água saindo da fonte. Elas viram milagres. Elas viram tudo isso, só que mesmo assim elas não creram. Só que mesmo assim, quem entrou na terra foi só 2. Quem vai viver o encontro de almas são poucos mesmos, queridos. São muito poucos, porque você tem que ter um coração de carne. Ezequiel 36. Então, para aqueles que pensam que o meu cônjuge eu encontrei na igreja, Deus me mostrou. Queridos, nem tudo que reluz é ouro. Deus pode mostrar sim, pode estar até ali. Mas qual o propósito do Senhor? Juntar salvo com salvo. No encontro de almas? Não, o encontro de alma é diferente. Por isso que é encontro de almas. O encontro de propósitos. Deus vai unir propósitos para salvar nações. Então qual é o propósito? Os 2 estão salvos. Só que Deus visa algo melhor. Aqueles que são sinceros com Ele e o ama, é aquele que viverá o encontro. Amém? Aqueles que são sinceros, aqueles que se prepararam, passaram o processo, enfrentaram os cálices de Satanás, os banquetes preparados no deserto, porque o inimigo, Satanás, que é o inimigo da alma gêmea, da sua alma, ele não dá qualquer banquete, não. Ele dá um banquete próximo, parecido com aquilo que Deus colocou no teu coração. Porque o diabo, queridos, ele anda ao derredor. Amém? Mas ele está repreendido em nome de Jesus, porque o Senhor me disse essa semana, e é uma promessa: preparas um banquete na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda. Então a Bíblia fala, aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram, é o que Deus preparou. Preparou o quê? Um banquete nupcial, um matrimônio firmado na rocha, onde Cristo é o alicerce, onde esse relacionamento terá paz e não a guerra. Para sempre haverá guerra ao seu derredor, tudo pode cair. Só que ali a paz vai reinar na sua vida, no seu lar, para sempre. Assim me diz o Senhor. Amém? Então esse encontro vai confundir muitos que se acham sábios. Muitos, queridos, se acham sábios e acham que sabe escolher. Só que eles não sabem escolher. Amém? Eles não sabem escolher. Glória a Deus. E para finalizar, queridos, eu quero dizer que toda a vida eu pensei que meu futuro cônjuge, ele seria perfeito, igual ensinado na igreja. Só que não é assim. Ele não vai vir perfeito, eu sei. Ele às vezes está sendo aperfeiçoado. Não foi aquilo que eu orei nas cartas, porque eu sempre escrevi carta para Deus. Não foi aquilo que eu imaginei com os meus olhos humanos. E olhe usando a Bíblia, não foi. Mas vai ser aquilo que vai te surpreender. Deus sempre quer nos surpreender. Não é aquilo que eu esperava com os olhos humanos. Só que a minha alma, Salmo 139, ela sabe
muito bem e ela aguarda, assim como aguardamos a volta de Cristo. A minha alma aguarda, anseia esse encontro e já está feliz, porque Deus mostra todas as coisas. Haverá guerra, mas a paz que excede todo entendimento nos guardará para a honra e glória do nome do Senhor. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe.